Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, a todos que hão de ouvir esta reflexão. Pois hoje nós vamos refletir na palavra de Deus em 2 capítulos que se encontram nas Sagradas Escrituras. Um no Antigo, o outro no Novo. O capítulo do Antigo é Gênesis capítulo 3, que é quando acontece a queda do homem. E o do Novo Testamento é Romanos 3. Vou fazer a primeira leitura em Gênesis e a segunda leitura vou fazer em Romanos. Quem vos fala é a missionária Zélia, membro da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que faz parte da missão Cariri para Cristo. Pois um dia eu, ao receber um convite para anunciar a palavra no Cariri, me comprometi de estar na presença do Senhor, buscando por esta região para que Deus faça resplandecer a sua glória sobre aqueles que se encontram no Cariri paraibano. Com relação ao texto, Gênesis capítulo 3, a queda, é um capítulo formado de 24 versículos e eu vou ler todo o texto. Mas a serpente, a mais astuta de que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra, por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, você, a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Lendo o segundo texto. Nesse texto nós vimos que toda a humanidade se torna uma humanidade pecadora, uma humanidade separada de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja que se encontrava em Roma, no capítulo 3 nós vamos encontrar
A seguinte declaração feita por Paulo. Paulo responde às objeções. Todos somos pecadores. Ele vai mostrar no texto que todos são pecadores, confirmando exatamente o que acontece lá em Gênesis 3. E ainda ele vai mostrar a justificação do ser humano pela fé em Jesus Cristo. Iniciando o texto, a palavra nos diz: qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns calmamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz e é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé? Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, firmamos a lei. Fizemos a leitura desses dois textos, mostrando o que aconteceu com o homem, ou seja, com o ser humano. Em Gênesis nós vemos que acontece a queda do ser humano, porque o ser humano desobedece a Deus. E nós vemos que esse contexto não permaneceu lá, mas seguiu-se, geração após gerações. Nós vemos no texto de Romanos, Paulo mostrando que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus. Ainda eu vou ler um versículo em Romanos capítulo 6, verso 23, a respeito da questão do pecado, ou seja, da desobediência do homem a Deus.
Veja que em Romanos 6 fala que o ser humano é livre do pecado pela graça. E isso acontece, olha só o que diz o verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Que morte? É a morte espiritual, a separação do homem de Deus. Então o texto diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o ser humano, ele desfrutará da graça de Deus, não é porque ele é um ser merecedor. Eu recebo porque eu mereço. Não. O que acontece com o ser humano é que pela misericórdia de Deus, Deus vem ao encontro do ser humano. A gente viu isso lá em Gênesis. Quando a gente lê o texto, nós vamos contemplar que toda tarde Deus vinha ao encontro do ser humano. Isso fica bem claro nos capítulos 1 e 2, quando você lê o contexto, ou o texto a respeito da criação. Dentro do contexto da criação, nós vemos que Deus fez o homem. Depois viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Fez para esse uma companheira, ou seja, uma adjuntora. E estão ambos no jardim. E quando você olha, toda tarde Deus vinha e conversava com eles. Quando você olha no capítulo 3 de Gênesis, você vai contemplar que o ser humano cai, ou seja, o ser humano desobedece a Deus. E por essa desobediência, Deus tira o homem do jardim para que ele não permaneça eternamente morto ou eternamente separado de Deus. E isso seria o que? Se ele viesse comer a árvore, do fruto da árvore da vida. Como termina o texto em Gênesis 3, verso 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos que com a queda do homem, o homem não reconhece em si mesmo que desobedeceu a Deus. Mas, pelo contrário, o homem diz a Deus quando o Senhor diz a ele: o que foi isso? O que fizeste? E ele, em vez de dizer, eu te desobedeci e comi da árvore que você disse para não comer. Pelo contrário, ele disse, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Então, era como se estivesse dizendo a Deus, se você não tivesse me dado a mulher, eu não tinha comido, logo não teria lhe desobedecido. E se você e eu olharmos, aquilo que aconteceu lá no passado com Adão não é diferente conosco hoje. Pois nós não assumimos a nossa natureza pecaminosa. E muitas das vezes nós, em vez de assumir a nossa natureza, nós colocamos que a situação que nós nos encontramos é por causa do outro e não por causa de nós mesmos. Veja que Adão deu a Deus que foi a mulher que o Senhor deu a ele. Quando Deus chama a mulher e pergunta o que foi que ela fez, ela não diz que foi ela, mas ela diz, olha, foi a serpente que me levou a isso. Então, se vem a sentença para todos, a sentença para o homem, a sentença para a mulher, a sentença para a serpente, pois a gente vê claramente que quando então o Senhor disse à serpente, por haver enganado o ser humano, então o Senhor disse, por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E seguiu dizendo à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A respeito deste versículo, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada diz o seguinte, embora muitos comentaristas modernos interprete esta parte da maldição como uma mera descrição da hostilidade que existe entre o homem e as cobras, ela também pode ser tradicionalmente entendida como indicador de derrota da serpente por um futuro descendente da mulher. Interpretação que se encaixa perfeitamente nas palavras e no contexto. Essa derrota está implícita no fato de a serpente ser ferida na cabeça, o que é muito mais grave do que os descendentes de Eva serem feridos no calcanhar. Por essa razão, o versículo 15 é chamado de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, pois o evangelho é a boa nova de salvação. Essa interpretação requer que a serpente seja vista como mais do que uma simples serpente, o que a narrativa já sugere ao dar-lhe a capacidade de falar e o teor vil de suas palavras, embora este capítulo não deixe explícita
a identificação da serpente como Satanás, essa identificação é legítima e vai claramente de encontro ao que João viu em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, capítulo 20, verso 2. O tema da desobediência da mulher inicia-se em Gênesis, capítulo 4, verso 25, com o nascimento de Sete. A partir daí, o restante do livro de Gênesis traça a linhagem dos descendentes de Sete, observando que ela fatalmente desembocará em um rei por meio do qual todas as nações da terra serão abençoadas, como mostra na introdução de Gênesis. Então, nós vemos aqui nessa descrição, mostrando que todos caíram, como mostrei no texto de Romanos, capítulo 3, quando Paulo mostra que não há um justo, não há um sequer que faça o bem, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, pois o salário do pecado é a morte, e como já disse antes, é a morte espiritual. O homem só volta a ter vida eterna com Deus se for através de Cristo Jesus, o Senhor. Todos. É tanto que em Marcos capítulo 16, verso 15, o Senhor Jesus dá uma ordem para os discípulos, e pregar o evangelho a toda criatura, porque toda criatura carece da glória de Deus. Você e eu carecemos da glória de Deus. Cada ser humano carece da glória de Deus. E a glória de Deus só será desfrutada pelo ser humano através de Cristo Jesus. Porque ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Efésios 2:1, Paulo deixa claro que o ser humano, sem a presença de Cristo em sua vida, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Em Efésios 2:8 diz que para ele voltar a ter comunhão com Deus, isso se dá por fé, porque ele diz, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente dado por Deus ao ser humano. Por isso o ser humano precisa, por fé, reconhecer a ação gloriosa que foi realizada por Cristo Jesus para colocar o homem de volta à presença de Deus. Pois o homem foi separado de Deus, como mostra lá em Gênesis. E isso faz com que o ser humano não ande na presença de Deus. Para ele voltar a andar na presença de Deus, só através do reconhecimento da sua situação. E o reconhecimento da sua situação é reconhecer que é um ser pecador. E que ele só será restaurado se for mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Por isso, pense nisso. Deus quer que o homem ande na presença dele, mas para o homem andar na presença de Deus, ele precisa reconhecer o que lhe aconteceu, o que ele fez diante de Deus, e Deus o restaurar através de Cristo Jesus, e ele deixar de ser criatura e passar a ser filho. Pois no Evangelho, segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, o texto diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Jesus, você terá a vida eterna concedida por ele, pois na cruz ele disse ao Pai que tudo estava consumado. E com esse reconhecimento, você deixa de ser criatura e passa a ser filho para a glória de Deus. Que Deus, pois, te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.